Então vamos iniciar então, acho que tem alguns alunos aí já, então vocês ficam também esperando aí de forma desnecessária. Então a gente vai falar na aula de hoje um pouco sobre uns conceitos que nós em algum momento lá no laboratório a gente vai comentar alguma coisa, que é o conceito de curva de nível e perfil. Então lá no laboratório eu cheguei a mostrar para vocês... Oi. Só uma coisinha, perdão interromper. Tem um aluno dizendo que está ligando o computador agora para entrar, mas... Enfim, só para você saber que ainda tem uma outra pessoa que vai entrar na aula. Não entendi, desculpa, repete, por favor. Teve uns alunos avisando que estão ligando o computador para acessar a aula, então ainda vai entrar uma outra pessoa ainda para ver a aula. Espera mais uns 5 minutinhos, então, pode ser? Ok. Pessoal, boa noite. Então vamos iniciando devagarzinho, que a pessoa acaba de chegar também, a gente não vai prejudicar ninguém não, porque vai ser bem inicial agora. Então, como eu estava trabalhando para vocês, falando com vocês, a gente vai dar continuidade numa matéria que nós iniciamos lá no laboratório, que é onde eu comecei a falar com vocês sobre curva de nível. Então, na aula passada, que eu trabalhei com vocês, nós falamos basicamente sobre 3 elementos, 2 tipos de levantamentos que nós temos em topografia, que é o levantamento planimétrico e o levantamento altimétrico. No levantamento planimétrico, nós temos então basicamente medições diárias, tudo que está no plano. E no levantamento altimétrico, a gente tem obtenção então de altura. Quando nós temos a necessidade do meu cliente trabalhar tanto com a parte planimétrica como com a parte altimétrica, nós temos o que chamamos de levantamento plano e altimétrico, que é a junção então desses dois. Na aula de hoje, então, o que nós vamos ver? É um perfil topográfico. O perfil topográfico, ele nada mais é do que um dos recursos que nós temos de apresentação dos resultados obtidos com o nosso trabalho. Então, o trabalho de ir lá no campo, ficar medindo a parte de área, depois medir a altura, nos dá a condição, então, de gerar alguns produtos. Então, esses produtos são cartas topográficos, mapas, e um dos que nós temos é o perfil em conjunto com curva de nível, ok? Então, nós vamos ver basicamente na aula de hoje, novamente mostro para vocês o conceito de curva de nível
E como que a gente constrói esse perfil? Então, o perfil topográfico é, na teoria, como que é o terreno na sua situação inicial, como que ele é de forma natural, ok? Então, o que que é a curva de nível? O conceito, ele é uma linha imaginária que vai estar marcando pontos que apresentam a mesma altitude no terreno. Então, nós voltarmos aqui o slide anterior, não sei se está dando para vocês verem o meu cursor na tela. Então, onde está o cursor é uma curva de nível. Então, do lado direito, quando eu venho para o lado esquerdo, eu estou na mesma linha. Então, se eu pegar um outro ponto extremo, oposto ao primeiro, eu tenho pontos que têm a mesma cota, seja 100, 50, vai depender do valor que está nessa curva de nível, nessas linhas. Então, a característica da curva de nível é justamente apresentar, então, pontos que têm a mesma altura, a mesma equidistância, a mesma altimetria, digamos assim. Então, uma das formas de obtenção de curva de nível, que nós já vimos basicamente, o que é a ideia dela? É você pegar um morro, um buraco, e passar vários, como se fosse uma faca ou algo para cortar esses planos sempre de forma paralela entre si. Então a imagem que está para vocês à esquerda, onde está indicado no meu cursor aí, basicamente está mostrando justamente isso. Então à esquerda eu tenho uma representação de um perfil, ok? E embaixo desse perfil eu tenho umas linhas meio elipses, formando uma elipse, que são as curvas de nível. Então, vocês verem que dentro dessa elipse tem basicamente valores representados nessas minhas curvas de nível. Então, tem o valor 102, 101 e 100. O que isso representa para nós? Esses valores representam qual que é a cota dessas curvas de nível, ou seja, qual que é a altura que tem esses pontos, essas minhas curvas de nível, esses pontos que vão estar sobre essa curva de nível. Então, quando eu pego um ponto, indicando o cursor para vocês na tela aí, do lado esquerdo, na curva de 102, que está no centro, se eu pegar um ponto oposto a ela novamente, ó, vim cá para o lado direito, esses pontos estão sobre a mesma linha. Então, quer dizer que esses pontos têm a mesma altura. Vocês conseguem visualizar isso muito bem quando vocês visualizam o perfil. Ó. Analisando o perfil, você tem dois pontos que estão opostos, basicamente em lados opostos, mas quando eu passo um corte, uma linha horizontal, eles estão na mesma altura, no mesmo plano de referência. Então, novamente, uma curva de nível são linhas imaginárias que vão representar pontos, então, com a mesma cota, com a mesma altimetria. Então, quando a gente vem fazendo esses cortes, essas distâncias paralelas entre essas linhas aqui, ó, essas linhas paralelas, elas vão ser sempre iguais. Essas distâncias se chamam de equidistância vertical. Qual que é a finalidade de você ter distâncias sempre iguais? É vocês conseguirem interpretar as curvas de nível sem ter todos os valores inseridos nelas. Nós vamos ver mais à frente um levantamento topográfico mais completo. Quando nós pegamos um mapa, às vezes eu tenho linhas muito próximas uma da outra, que fica denso, carregada a minha imagem. E se eu colocasse ainda números escritos nessas linhas, ficaria mais difícil a comunicação, a visualização. Então, para evitar esses problemas, esses conflitos, é padronizado, então, que esses planos vão ser sempre constantes. Bom, como que eu vou definir qual a sua constância? Se vai ser em meio em meio metro, em 1 em 1 metro, em 10 em 10. Vamos ver aqui para frente que existe curva de nível que está em 30 metros. A ideia básica vai ser dependendo do nível de detalhamento que você quer dar. Então, quanto mais detalhe você quiser dar ou representar no seu levantamento, menor vai ter que ser essa distância entre esses planos paralelos. A mesma coisa, a gente tentar imaginar uma máquina fotográfica. Quando você pega a máquina fotográfica e dá um zoom muito grande nela, o que acontece? Você consegue captar uma área maior, mas você perde em qualidade. A imagem fica desfocada. Quando vocês querem pegar mais detalhe, como se fizesse um selfie, você pega o quê? Um valor uma imagem mais próxima.
Aqui é a mesma coisa. O plano, quanto menor esses planos, quanto menor a distância entre eles, mais próximo vai estar o meu levantamento. Dessa forma, eu consigo representar mais detalhes no meu projeto, ok? Aí vai depender de cada situação que a gente vai ver mais à frente. Então, basicamente, a gente tem como definição também que nós chamamos de curva mestre. O que são as curvas mestres? São linhas que vão estar na minha carta topográfica, que são linhas mais escuras, mais grossas. Elas são geralmente o que a gente chama de linhas mestres, que são linhas que vão estar a cada cinco curvas uma da outra. Então, necessariamente, eu não precisaria, igual nesse caso, que está representando todos os valores. Poderia colocar mais duas curvas aqui, indicar só o valor da extremidade e o que estiver no centro. As intermediárias a gente não vai ser necessário representar. Vou mostrar isso mais à frente de uma forma um pouco mais clara. Então, aproveitando a imagem que nós temos mostrado aí para vocês, só para começar a ter conceito, a imagem que está à esquerda da tela de vocês, nós temos uma elevação. O que representa uma elevação? Quando nós temos curva de nível de maior valor no centro e a gente vai andando para a extremidade, para a periferia, essas curvas vão diminuindo o valor. Então, por exemplo, na imagem à esquerda, eu estou com um valor de 102 no centro. Quando eu venho saindo para a periferia ou para a extremidade, vai diminuindo, 102, 101 e 100. Isso vai representar para nós o que nós chamamos de elevação. A elevação nada mais é do que uma denominação, uma forma técnica de se nomear morro, okay? Ou uma encosta. Já quando eu tenho na imagem à direita, vocês têm uma situação inversa. Quando vocês têm valores de menor valor no centro e de acordo que você vai andando para a extremidade, vai aumentando o valor, então sai de um valor de 100, depois 101, 102, isso vai representar então uma depressão. A depressão nada mais é do que o nome técnico para se chamar um buraco, ok? De forma geral, digamos, poderíamos chamar dessa forma. Então, passando brevemente, que vocês já viram, para vocês relembrarem o conceito, algumas características que a gente tem na curva de nível. A principal característica, então, já até disse para vocês, é o que dá a base de conceito geral de curva de nível. Qualquer ponto que eu pegar numa mesma linha, numa mesma curva de nível, todos eles vão ter a mesma altura. Então, aqui a imagem foi representada para vocês 4 pontos distintos. Esses 4 pontos distintos, independente de como está a geometria da curva de nível, eles representam pontos que, nesse caso, vão ter todos eles 88 metros, ou vai estar 88 metros de altura de um plano de referência qualquer. Então, a cota dele é 88, em qualquer ponto dessa minha linha que a gente conseguir estiver trabalhando. Uma outra característica que nós já vimos da curva de nível elas jamais vão poder se interceder. Por que elas não vão poder interceder igual da forma como está representada para vocês na imagem? Porque se elas se encontrarem, tiver uma interseção, a gente vai estar afirmando que essa curva de nível vai ter sempre 2 alturas. Isso não acontece na natureza. Então, imagine as curvas de nível mostradas para vocês. Eu tenho uma que tem um valor 98 e tem uma outra que tem um valor 99. Se eu falo ou permito, aceito que vai acontecer essa interseção nesse ponto preto, eu vou estar falando que esse ponto está oscilando. Então, se eu tiver a minha casa construída sobre esse ponto, eu estaria falando que hora minha casa está na cota 98, hora ela está na cota 99. Então, novamente, isso não pode acontecer. Minha casa não fica oscilando de altura. Ela é uma altura constante. Então, a curva de nível jamais vão se interceptar em um ponto. Por consequência, uma outra característica elas também jamais vão interceder por mais de um ponto. Ela está falando como está acontecendo aqui. Ó. Essa imagem mostra para vocês, elas tem uma curva de 103, outra de 102, que chega em determinado ponto, elas se juntam e formam uma única cota, uma única curva de nível. Isso também não vai acontecer, pelo mesmo princípio anterior. Se eu falar que está acontecendo, quer dizer então que
vários pontos, vários trechos, está oscilando. Hora está na altura 102, hora está na altura 103. Isso não acontece na prática. Ok, pessoal? Uma outra característica da curva de nível basicamente é que essas curvas de nível vão iniciar e terminar no mesmo ponto. Então, ela vai ser uma coisa cíclica, formar um ciclo. Inicia num ponto, faz uma volta e volta para esse mesmo ponto. A mesma coisa acontece com a curva de seno. Inicia no ponto, dá a volta e finaliza esse mesmo ponto. Jamais vai acontecer o que está acontecendo com essa curva vermelha. Ou seja, a curva de nível não pode simplesmente iniciar e do nada ela sumir, não finalizar. Ok? Isso não vai acontecer de forma alguma. As curvas de nível têm que iniciar e terminar no mesmo ponto. Ela tem que ser uma coisa cíclica. Uma outra característica por elas iniciar e terminar de forma cíclica, elas tendem a a ocorrer em pares, sempre paralelos. Uma outra característica pode ser que, como eu mostrei aqui no anterior, que eu já afirmei que não pode acontecer a situação da curva de nível estar solta, sem estar formando um ciclo, elas podem estar, de uma forma mais geral, andando aos pares e sendo representada apenas parte delas. Quando que isso vai acontecer? Quando, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Se eu tenho um terreno aqui, ó, do lado esquerdo da imagem, se eu vou pagar para fazer o levantamento, eu vou pagar para levantar apenas esse lado aqui. Ó. Então, quer dizer que a curva de nível dessa parte aqui para a direita, desse pontilhado aqui para a direita, eu não preciso levantar. Então, ela não estaria representada, estaria sendo cortada nesse ponto aqui. Isso pode acontecer. Mas por que aconteceu? Porque eu não levantei toda a área necessária para fazer com que ela fique de forma cíclica. Uma outra característica que nós vimos já também as curvas de nível. Ela vai nos indicar se o terreno está mais inclinado ou mais plano. Então, a inclinação do terreno, ou se ele está plano, vai ser diretamente introduzida ou representada conforme está a minha curva de nível. Se ela estiver mais espaçada, quer dizer que o meu terreno é pouco acidentado, ou seja, ele é mais plano. Se eu tenho curva de nível mais juntas, isso vai indicar para mim um terreno mais inclinado, ok? Ele vai ter uma inclinação maior, ele vai ser mais íngreme. Então, em resumo, essa parte nós já tínhamos feito na aula anterior, só para recapitular. Quais são as principais características da curva de nível, então? Elas nunca se cruzam, nunca vão cortar mais de uma vez um curso d'água ou, de uma forma geral, se interceder e continuar em uma única curva de nível. Relevos mais acidentados são linhas que estão mais próximas, tendem a ser quase sempre paralelas entre si e não pode ser interrompidas. Então, quando eu tenho uma representação de um morro completo, a curva de nível não vai ser interrompida, ela vai ser cíclica, vai iniciar e terminar esse mesmo ponto. Até aqui, ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem parar, ok? Se estiver cortando, a gente tenta voltar. Então, alguns exemplos de curva de nível que nós temos então, a elevação e a depressão. Então, como eu disse para vocês, a curva de nível é imaginar a gente pegar um morro e cortando, fazendo planos paralelos. Vou tentar pôr, não sei se já mostrei para vocês, vou tentar pôr um videozinho aqui, ver se vai aparecer para vocês, vocês me dão um feedback, por favor. Tá aparecendo, pessoal? Pra mim, não. Pra mim também não. Aqui também não. Tem ninguém te vendo. Deixa eu tentar aqui novamente, ver se vai conseguir.
Eu não vou conseguir mostrar o vídeo para vocês. Eu já mostrei, mas eu posto para vocês o link dele lá. É só para um videozinho bobo, só para mostrar para vocês como que é esse corte. Então, eu tenho um morro, igual está mostrando aqui uma elevação, vou passando vários cortes paralelos para fazer, então, essa projeção da minha curva de nível aqui. Ó. Então, essa projeção, essa linha, como se fosse cada base que está lá no meu levantamento, ok? Outro exemplo, só para nos caracterizar, aquela ideia de curva de nível, de espaçamento. Então, se vocês analisarem, as curvas de nível aqui nesse caso, elas estão com um plano equidistância constante, vocês conseguem identificar pelos valores numéricos. Eu tenho uma curva de 100 na extremidade, uma de 120, 140, está crescendo até chegar ao centro. Então, a primeira pergunta que eu faria para vocês é: essa curva de nível vai representar para nós um perfil de uma elevação ou de uma depressão? A segunda, que eu farei em seguida: do lado esquerdo, nós temos um terreno mais plano ou mais inclinado comparado ao lado direito? Mais plano. Mais plano. Então, respondendo a primeira pergunta, a gente teria uma elevação. Eu tenho curvas na extremidade de menor valor, do centro de maior valor, então elevação, um morro. Pela imagem, vocês verem que do lado esquerdo eu tenho um terreno um pouco mais suave, mais plano, se comparado ao lado direito. Do lado direito eu tenho um decréscimo rapidamente, uma inclinação bem acentuada, quase que 90 graus aqui do meu terreno. Por quê? Repara do lado direito, as curvas de nível estão mais próximas. Então, quanto mais próximas estão essas curvas de nível, mais acentuado vai ser meu terreno. O que já não acontece do lado esquerdo. Elas estão um pouco mais espaçadas. Então, dessa forma, a gente consegue chegar também ter um terreno, então, um pouco mais espaçado. Ok? Um pouco mais menos inclinado, mais plano, digamos assim. Então, alguns outros exemplos de curva de nível. Então, a equidistância dos planos aqui está sendo em 5,5 metros, ó, sai de uma curva de nível 570, depois 575, 580. Então, a tendência é que isso seja sempre constante, ok? Então, se eu for ter uma próxima curva de nível aqui, o correto aqui no centro, que ela fosse de 585. Nesse caso específico, pessoal, eu tenho apenas um ponto que está sendo indicado com o valor de 583. Então, isso aqui não é uma curva de nível. Isso é um ponto. Nesse caso, é aceitável a representação. Agora, se a gente for fazer uma curva de nível aqui dentro, no centro, ela obrigatoriamente teria que ter valor de 585. Por que a gente não fez essa curva de nível? Porque se vocês analisarem o terreno como que ele é lá na prática, no natural, o ponto mais alto é o 583. Lá em cima o terreno é terraplenado, ele está nivelado. Então, por isso que não tem uma curva de nível de 585. Se o terreno continuasse aqui para cima, teria então essa representação então, de curva de nível de 585 para delimitar a continuação do terreno. Outros exemplos de curva de nível, a gente já tinha visto as imagens. Aqui, um levantamento topográfico um pouco mais completo, onde eu tenho representação de relevos, de casas na parte superior aqui em verde, mostrado para vocês, represas, enfim, alguns pontos que foi interessante para a elaboração de um determinado projeto. Bom, o que nos interessa agora realmente na aula de hoje? Até então, eram conceitos que eu já tinha mostrado para vocês lá no laboratório. Eu, na verdade, revisei essa parte. A gente vai entrar agora na parte de construção do perfil. É mais a pena a gente dedicar um tempo maior. Já mostrei para vocês também um pouquinho mais sobre algumas características de como construir esse perfil, mas que não foi tão possível assim. Então, eu vou justamente ajustar esse conceito, mostrando um pouco mais detalhados para vocês.
Então, o que é a construção de um perfil? Primeiramente, o que é o perfil, né? Já mostrei, falei para vocês que o perfil nada mais é do que a representação do terreno como se ele estivesse lá no seu estado original. E a curva de nível vai ser mostrando uma coisa que está em 3 dimensões no plano. Então, eu posso representar a partir da curva de nível o perfil de um terreno, sem conhecer nada sobre ele, ou eu posso, a partir do perfil, detalhar e construir minha curva de nível. Ok? Então, eu tentei, nos próximos slides, sequenciar os slides para mostrar o passo a passo. Então, se em algum momento vocês não estiverem entendendo, vocês me falam que eu tento voltar o slide, tento explicar de alguma forma um pouco diferenciada. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, então, a gente vai construir um perfil a partir da curva de nível. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar qual que são as equidistâncias que estão nessas curvas de nível. Então, se vocês analisarem, ó, as equidistâncias estão basicamente, ou seja, a distância entre os planos está em 30 em 30 metros. Eu tenho curvas de 0, 30, 60, 90, 120. E, por consequência, a que está no centro, por questão de espaço, nem foi representado. Mas o valor dela tem que ser o quê? 150, porque eu estou vindo crescendo, ó, em 30 metros. A equidistância está sendo sempre constante. Bom, identificou isso, a segunda coisa que vocês vão fazer, na verdade, vai ser passar uma linha horizontal sobre esse perfil, desculpe, sobre essas curvas de nível. Qual que é o grande segredo? Onde eu vou passar essa linha? Não é de forma tão aleatória. Para a definição do local que eu vou passar essa linha horizontal tem que ser passada ou desenhada de uma forma que ela consiga cortar todas as curvas de nível que está sendo mostrada para vocês no desenho. Então, como assim? Dando continuidade, se eu fosse passar a linha para o meu plano horizontal, como sendo essa linha verde, eu não poderia fazer isso. Por quê? Nessa linha que eu passei verde, ela está pegando apenas as curvas de nível de 30 e a de 0. Quando eu fosse fazer o desenho do perfil, ele só iria representar os pontos que têm altura de 0 metros e 30 metros. Os demais não conseguiriam ser representados. Então é importante o quê? Passar essa linha horizontal sempre por um ponto onde eu consiga cortar todas as curvas de nível. Então o correto vai ser fazer isso aqui, ó. Passar meu plano, que é a linha vermelha, em um ponto estratégico onde ele está cortando todas as curvas de nível. Isso é o indicado. Ok? Segundo passo, fazer planos horizontais paralelos embaixo da curva de nível. Planos horizontais, então, são linhas que vocês vão passar. Essas linhas vão representar para vocês como se fosse as curvas de nível. Essas curvas de nível, elas vão ter o quê? Vão variar do plano 0 até chegar ao 120. Então, passei o primeiro plano, primeira linha horizontal, que apresenta a curva de nível de 0. Segundo passo, passar um plano que tem cota 30. Posteriormente, eu faço isso para quê? Para todos os demais planos horizontais que eu preciso. Eu não preciso chegar do 0 até o 150, porque eu não tenho a curva máxima no 100 e 150. Então, eu tracei planos sempre com a mesma equidistância, ou seja, sempre com a mesma distância, em 30 metros, até chegar ao máximo que eu preciso, que nesse caso foi 150. Isso foi o segundo passo. O terceiro passo vai ser identificar todos os pontos que
está intercedendo a linha horizontal vermelha com as minhas curvas de nível. Então, por exemplo, a primeira curva, que é a vermelha, curva de nível, que tem valor cota 0, ela está intercedendo o meu plano, a minha curva de nível, nesse ponto que eu chamei de P1 aqui, ó, onde está encontrando curva de nível com um plano paralelo. Eu devo fazer essa identificação para todos os pontos que estiverem encontrando aqui, ó. Então, por exemplo, vou continuar nessa mesma curva de nível que é de 0 metros, que é o lado oposto. Então, eu deveria encontrar o ponto exato onde está encontrando curva de nível com o meu plano horizontal. Tanto é que eu chamei de P2. Ó. O que a gente vai fazer depois? Nomeou, se achar necessário, todos esses pontos que estão encontrando curva de nível com linha horizontal, eu vou pegar e vou passar uma linha vertical que vai sair desses pontos, que está lá em cima na minha linha vermelha, e vou rebater esses mesmos pontos nos meus planos paralelos aqui embaixo. Então, o ponto P1 e P2, eu vou descer com meu pontilhado até que altura? Até o plano horizontal que tem cota o quê? 0 metro. É o que eu fiz para vocês na imagem aqui. Ó. P1 desci até o plano 0 e P2 a mesma coisa. Vou fazer isso agora para todos os demais pontos. Ó. Então, vou fazer isso. O próximo ponto, que seria o de 30. Então, de 30, eu vou pegar esse ponto e vou descer aqui, ó, com a minha linha pontilhada até chegar ao ponto de 30. O de 60, mesma coisa. O que vai me dar essa geometria aqui, ó, esses pontilhados aqui. Ó. Você vai fazer isso para todos os seus demais pontos. Feito isso, vocês vão fazer o perfil do terreno, que vai ser nada mais que ligar esses pontos. Ó, que vai me dar essa linha azul que já está criada para vocês aqui no meu desenho. Ok? Isso vai ser, então, o perfil do terreno de vocês. Até aqui, pessoal, ok? Vocês querem que repete esse pedaço? Deu para entender? Deu para entender. Deu, né? Então, ok. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar que a gente volta. Vamos fazer agora o inverso, então. O que vai ser o inverso? Eu vou sair do perfil e vou construir a minha curva de nível. Ok? Então, o que vai ser o primeiro passo? O que é a minha curva de nível? Não é a gente passar vários planos, vários cortes paralelos no meu terreno? Então, esses planos, eu vou manter o mesmo do anterior para a gente ver que a gente vai chegar no mesmo resultado da curva de nível do exemplo anterior. Então, eu defini a mesma equidistância, ou seja, com o mesmo 30 metros um em relação ao outro, mas poderia ser com planos diferentes, poderia ter colocado distâncias de 10 metros, 5 e 5 metros, só iria dar mais planos sendo representados. Então, mantendo o mesmo parâmetro, eu teria, então, 0 e 30. O próximo plano, que a equidistância é constante, seria qual? De 60 metros. O próximo, 90, 120 e 150. Ok? Esses são os planos que eu tenho de forma paralela. O próximo passo, então, da mesma forma como nós fizemos na curva, da curva de nível, chegar no perfil, eu fiz o desenho um embaixo do outro. Quando eu estou saindo do perfil para chegar na curva de nível, a ideia é que seja a mesma coisa. Faça a curva de nível embaixo do seu perfil, porque assim você consegue representar de forma uma forma melhor, sem distorcer tanto
é a sua imagem. Na teoria, eles vão estar na mesma escala, se você estiver trabalhando dessa forma. Então, o segundo passo é fazer o quê? Depois que vocês fizeram esses planos paralelos constantes. É passar uma linha horizontal embaixo desse seu desenho aí de perfil. Feito isso, vamos para o terceiro passo, que é fazer o quê? Pegar todos os pontos que está encontrando com meus planos paralelos, então, por exemplo, P1, chamei aqui de P1, na verdade, e P1', e vou representar esses planos aonde? Vou marcar eles nessa linha vermelha, nesse plano horizontal. Vou voltar aqui rapidinho. Então, poderia, então, só continuando, que fica mais fácil na imagem, nomear todos esses pontos aqui, mas não precisa nem nomear, se vocês identificarem. O que vocês vão fazer? Vão pegar um pontilhado. Está aparecendo a imagem para vocês? Não. Vou voltar então novamente. Saiu. Não tá dando para ver de novo. Agora tá? Agora tá. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Vai pegar uma linha que vai sair do meu ponto P1 e vai encontrar onde? De forma vertical com a minha linha vermelha aqui embaixo. Então, nesse ponto aqui, ó, vocês vão ter o seu primeiro ponto. Então, seu ponto P1 aqui, ó, eu puder, como se eu pegasse ele e rebatesse ele aqui, ó, para a minha linha vermelha. Vai ter uma curva de nível que tem valor o quê? Zero. O que é o conceito de curva de nível? Ela inicia e termina no mesmo ponto. Então, vou aproveitar, vou pegar aqui, ó, e vou pegar todos os pontos que estão nessa curva, nesse plano zero. Eu marquei lá em cima. Qual que é o outro ponto, então? P', P1'. Se a curva de nível inicia e termina no mesmo ponto, qual seria a ideia de fazer a demarcação dela aqui? Seria uma curva de nível saindo do ponto P1, fazendo aqui a mão livre, está meio bacalhado, mas vocês entenderam. Essa curva tem que passar pelo ponto P1', e tem que voltar aonde? Para o ponto P1. Então, essa curva de nível representa esse plano zero. O próximo ponto seria fazer o quê? A mesma coisa para os demais. Pegar o ponto 2. Aonde encostar o ponto 2, P2, com o meu plano de 30, eu vou rebater esse ponto na minha linha vermelha, no meu plano horizontal aqui embaixo. Vou fazer isso também para os demais pontos que estão na cota do P2, ó, de 30 metros. Então, eu teria o ponto P2 aqui, sendo representado, ok? Rebatido na minha linha vermelha. E o ponto P2' também sendo rebatido aqui na minha linha vermelha. Novamente, se eu fosse desenhar minha curva de nível, qual que é o conceito dela? Ela inicia num ponto, passa pelo ponto P2, tem que passar. Por que tem que passar? Porque o ponto P2 também tem altura de 30 metros, então ela tem que conter esse ponto. E eu vou basicamente voltar até chegar no ponto P2 novamente, porque é o ponto onde eu tenho que finalizar minha curva de nível. Eu iniciei no ponto P2, então eu tenho que finalizar, fechar nesse ponto P2. Ok? Isso a gente vai fazer o quê? Para todos os demais pontos. Ok?
Vou puxando linhas sempre verticais do P3, P4, vou rebatendo todos eles na minha linha vermelha, até chegar nessa configuração aqui, ó, onde eu vou ter o quê? Todos os pontos que foram rebatidos no meu ponto, no meu plano horizontal, que vão identificar, então, para nós, basicamente, a minha curva de nível. Então, quando você ligar os pontos que têm a mesma altura, eles vão estar, então, na mesma curva de nível. Então, nós saímos do perfil e chegamos na curva de nível. Na situação anterior, nós tínhamos feito o inverso. Nós tínhamos saído do perfil, da curva de nível e chegado até o perfil. Então, independente do que vocês tenham, o conceito vai ser sempre o quê? O mesmo. Eu posso ou sair da curva de nível e chegar no perfil, ou sair do perfil e chegar na curva de nível, sem problema algum. Ok, pessoal? Não entendi muito bem como que funciona descer do perfil para a curva de nível. Então, vamos voltar aqui essa parte do perfil. Então, olha só, eu tenho o perfil. Isso. Oi? Na verdade, você não entendi como perfil. eu desço do perfil para a curva de nível. Sim. Então, olha só, eu tenho o perfil do terreno. Eu quero fazer uma curva de nível. Sim. Quero mostrar como seria isso no papel, de uma forma mais simplificada. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser o quê? Esse é meu perfil. Eu sempre passar linhas paralelas. Então, por exemplo, eu defini que nossas linhas paralelas, saindo da base, a primeira linha vai ser, a altura dela é 0, ou seja, a base do meu morro. Sim. A próxima linha, ela vai ter que ter uma distância constante. Então, poderia ser, por exemplo, em vez de eu colocar 30 metros aqui, ter colocado só 5 metros, ou 10 metros. Sim. Ok? Então, isso aqui vai ser pré-estabelecido por nós, de acordo com o nível de detalhe que a gente vai querer dar para o nosso levantamento. Ok? Então, eu vou passar vários planos sempre constantes. Eu vou manter 30 metros, porque era nosso exemplo, fica mais fácil para a gente tentar entender. Então, essa distância aqui, eu coloquei 30, é variável. Cada um pode definir uma imagem diferente, um valor diferente, de forma que, no final das contas, o desenho vai ser o mesmo. Vai, talvez, lá nas curvas de nível, vai ter mais curva de nível se eu definir planos com equidistância menor. Só isso que vai ser a diferença. Tá. Bom, então, continuando, então, eu vou precisar fazer o quê? Vários planos até mostrar todo o meu morro. Porque se eu parar aqui, ó, quando eu fizer o desenho de curva de nível, essa parte que está aqui para cima do 30 não vai ser representada. Então, na verdade, eu teria aqui, ó, basicamente, se eu for fazer direto aqui, apenas só duas curvas de nível. Seria uma assim e outra aqui no centro. Seria uma com valor de 0. Sim. E outra com de 30. Outra de 30. Mas eu quero representar meu morro inteiro. Então eu tenho que fazer o quê? Continuar cortando até terminar tudo. Ok? Sim. Então, próximo passo, eu iria fazer uma outra linha aqui. Ó. Essa outra linha, ela vai estar com qual distância da linha de 30 metros? 50? 20? Mais 30 metros. Porque eu saí de 0, fui até 30, andei 30 metros. Então, se eu sair de 30, a minha próxima curva vai ser de 60. Então, eu vou ter uma distância entre elas de 30 metros. Então, essa curva aqui, ó, o valor dela vai ser de 60 metros. Por que 60 novamente? Porque esses planos têm que estar sempre com a mesma distância, um em relação ao outro. Saí de 0, andei 30 metros, então eu tenho que andar sempre a mesma distância. Então, tem que andar aqui mais 30 metros. Então, a próxima curva vai ter valor de 60. A próxima, se eu for continuar cortando, vou fazer mais um plano paralelo, porque o meu morro ainda não foi todo representado. Qual que seria o valor daquela próxima curva de nível lá em cima? 90.
90, exato. Então, a gente vai fazendo isso aqui até conseguir mostrar todo o morro, todo o meu perfil. Que é o que vai ter aqui, ó, na próxima imagem. Em 0, 30, 60, 90, 120, 150. Por que eu não coloquei mais uma curva de nível para cima? Porque se eu coloco mais uma, se eu manter a mesma distância, eu já não vou representar nada. Meu morro está o quê? Um pouquinho acima dos 150. Então, não tem como eu colocar mais um plano paralelo. Então, eu paro em 150. Ok? Ok. O próximo passo, então, é fazer o quê? Bom, se eu já defini meus planos equidistantes, que vai ter sempre a mesma distância, nesse caso, a cada 30 metros, o que eu vou fazer, então, para construir a curva de nível? Eu vou pegar todos esses planos, aonde encostar a linha azul com essas linhas horizontais, vai ser um ponto que eu vou chamar, que eu vou identificar ou vou representar eles nessa linha vermelha aqui embaixo. Então, por exemplo, quando eu tenho o plano de zero na imagem para vocês aí, ó, esse ponto aqui, onde está meu cursor, ele encosta a linha azul, que é o perfil do terreno, com a linha horizontal, correto? Sim. Chamei ele, então, de ponto P1. Não precisaria nem dar nomenclatura nenhuma. Então, eu teria um ponto aqui. Ó. Aqui eu poderia falar que tem um ponto aqui. Certo? Então, esse é meu ponto. Aqui no meio, eu tenho mais algum ponto aqui nesse plano aqui encostando no perfil? Não. Onde eu tenho um outro ponto? No extremo lá direito. É onde eu chamei de P1'. Que seria esse outro ponto aqui, ó. Que está encostando o perfil com a linha horizontal. Ok? O que é a ideia? É a gente identificar esses pontos para todos os planos que nós marcamos aqui, ó. Então, próximo plano, que é de 30, nesse ponto aqui, ó, você tem um outro ponto que está encostando perfil com o terreno. Mas aí, depois de, tipo assim, colocar todos os pesos em todos os lugares, como que faz para rebater ele em... Então, aí, o que a gente vai fazer agora? Então, a linha vermelha já está aqui embaixo, a gente já tinha passado ela. O que vocês vão fazer? Vão criar sempre linhas verticais, ó. Do ponto P1, vou puxar uma linha vertical até encostar onde? Na linha vermelha. Porque é na linha vermelha que é a minha referência. Então, eu posso puxar um pontilhado. Eu mostro para vocês aí. Ó. Então, o que é a ideia? Eu pegar esse ponto que está aqui, que chamei de P1, e eu colocar ele aqui, ó, na linha vermelha. Onde encostar a linha vermelha com o meu pontilhado. Ok? Ok. Bom, nesse ponto, o que está acontecendo? É o plano zero. E o que eu faço na prática? Você poderia fazer em sequência. Pegar esse ponto aqui agora, ó, e rebater aqui. Poderia? Pode. Mas eu prefiro fazer cada curva de nível separada, depois eu venho trabalhando os demais pontos. Então, o próximo ponto que eu pegaria é o ponto P1'. Por quê? Ele tem a mesma altura do ponto P1, que é 0 metros. Ele está na base do meu morro. Então, esse meu P1 aqui, eu rebato ele também na linha horizontal aqui embaixo. Até aqui, ok? Esse rebatimento? Sim. Como que a gente vai fazer a curva de nível, então, agora? Agora é desenho à mão livre mesmo. Quando a gente trabalha com CAD, a gente consegue ter uma precisão um pouco melhor, consegue fazer de uma forma mais detalhada. Aqui, como é didático, só para mostrar, você vai pegar a mão livre. Qual que é o conceito de curva de nível? Ela inicia e termina no mesmo ponto. Então, se eu começar no ponto P1, independente do sentido que eu for fazer o traçado, qual que é a importância? Eu não posso parar ela aqui no meio. Por quê? Ela tem que iniciar no P1 e voltar no P1 de novo. Então, eu vou continuar, ela vai ser cíclica. Aí Mas você para ela inicia ser cíclica, ela é obrigada. o P1' e volta para o P1.
Justamente. Por que eu vou passar no P1'? Porque o P1' também tem cota 0. Então, ele vai estar nessa curva de nível. Então, ele passa no P1' e volta o ponto P1. Ok? Ok. Ou E poderia fazer o contrário. Poderia começar assim por diante. A ordem aqui não importa. Poderia começar pelo P1' também. Vai dar a mesma coisa. Começa no P1', vem. Qual que é a ideia? Aqui mesmo está saindo bem torto, porque minha qualidade de desenho que é ruim. Passo P por P1', que é meu ponto obrigatório, porque tem a mesma cota. E volto o ponto P1' novamente. Ok? Vou fazer isso aqui para todos os demais. Por exemplo, ponto P2. Estava aqui em cima e o P2'. Peguei eles e rebati aqui embaixo. Ok? Então, eu saí do ponto P2, passei o ponto P2', voltei no P2. E vou fazer isso para todos os demais pontos. De forma a fechar, então, a minha curva de nível que nós tínhamos mostrado para vocês no exemplo anterior. Ok? Ok, obrigada. Beleza, pessoal? Mais alguém com alguma dúvida desse passo? Então, olha só, vou mostrar para vocês alguns exercícios para a gente ir praticando, só para a gente ir tirando alguns conceitos. Dá um segundinho para vocês lerem, eu só vou tomar uma água aqui e já volto com vocês para a gente discutir rapidamente esse exemplo aí. Voltando aqui, pessoal, vamos ler junto aqui para a gente tentar entender. Observe o gráfico a seguir e assinale o item que indica uma falha de representação. Então, o que nós temos aqui basicamente? Vocês têm o perfil do terreno, ok? Sendo mostra para vocês a imagem, e abaixo do perfil eu tenho a curva de nível. Então, é o mesmo conceito que nós acabamos de ver da construção, quando eu saio do perfil para chegar na curva de nível. Já tem as linhas pontilhadas, tem os planos equidistantes que foram passados de forma paralela entre si, de forma que esses planos foram representados de forma constante em 20 metros, ok? Então, saí da curva de 100, cheguei numa 120, 140, 160, 180, 200. E eu obtive, então, a representação, o desenho da minha curva de nível, ok? Então, as alternativas que está abaixo são as seguintes. Eu tenho curva de nível que apresenta equidistância de 20 metros. B, a aproximação das curvas de nível indica maior declividade do terreno. C, a curva de 200 metros representa a parte mais elevada do relevo. D, cada curva de nível é formada por pontos idênticos com cota altimétrica. E E, a partir de um conjunto de curva de nível, pode-se obter o perfil topográfico. Então, baseado no que vocês já leram, que nós já fizemos aí, qual alternativa vocês acham que é correto aí? Ou, ele está perguntando qual que é incorreto, né? Qual que indica uma falha de representação? Qual delas, desculpa? A D. D de dado. D de dado. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Fala uma coisa aí, gente. Esse povo tá morto. Vamos lá, então. Então, o que está acontecendo? Na verdade, aqui, vamos ler uma por uma. A letra A fala que as curvas de níveis apresentam pontos com a mesma equidistância, de 20 metros. Correto. O que é a equidistância que nós vimos?
é a distância entre os planos horizontais. Eles estão constantes em 20 metros. Sai de 100, foi para 120, de 120 para 140, ou seja, está aumentando gradativamente a cada 20 metros de altura. Então, está correto. A letra B, o que está falando? A aproximação das curvas de nível indica maior declividade do terreno. Verdadeiro. Nós vimos umas premissas, uma das características da curva de nível é justamente isso. Quanto mais próximas essas curvas de nível estão uma em relação à outra, maior vai ser a declividade do terreno, ou seja, mais inclinado vai estar esse terreno. Continuando então as duas, A e B está correto. A letra C fala o seguinte, a curva de 200 metros elevada do relevo. Aqui é a questão que talvez deve marcar como representação de falha, como indicativo de representação de falha. Por quê? Se vocês analisarem o desenho, o plano de 200 metros está indicado, só que acima dele tem uma beiradinha que está passando um pouquinho para cima. Ou seja, na verdade, eu tenho alguma coisa no meu terreno que tem valor maior que 200 metros de altura. Então, a curva de 200 metros, na verdade, não representa a parte mais elevada do relevo. Ok? Talvez esse seja o grande detalhe, só a imagem que ela está mostrando para nós. Ó. Isso seria um detalhe para cobrar em prova? Tipo uma pegadinha? Então, aqui é uma prova de concurso, né? Só para mostrar para vocês. Mas a ideia é justamente isso. Mostrar o seguinte. Os planos paralelos não quer dizer que meu último plano representa o ponto mais alto. Entendi. Porque eu posso ter uma rebarbazinha, igual no slide anterior, aqui, ó, só mostrar para vocês aqui rapidinho. Naquele que eu mostrei o ponto apenas. Ó. Aqui, ó. Aqui eu mostrei o quê? Não mostrei a curva de nível final. É o que está representando aqui, ó. Se eu fosse mostrar a nossa situação lá, a última curva de nível que foi mostrada seria 580. Essa daqui, ó, que é 583, que é o... Ele não estaria sendo mostrado. Mas quando você vai lá no terreno, na prática, você sabe que tem uma coisa um pouquinho mais acima. Então, às vezes, o último plano não representa o ponto mais alto, mas sim o último plano que foi possível fazer a equidistância constante. Porque se a gente fosse analisar o próximo equidistância, que seria 585. Então, por isso que a gente tem que ter essa malíciazinha aí, esse detalhe. Bom, a letra D, o que eles falam? Que cada curva de nível é formada por pontos idênticos de cota altimétrica. Verdade. Qualquer curva de nível que eu pegar aqui, ó, qualquer ponto que eu pegue na mesma curva de nível, ponto aqui, ou se eu pego um outro ponto aqui, ó, esses pontos vão ter o quê? A mesma cota. Qual que é a cota dele? 100 metros. Independente da posição dele no espaço, são pontos que têm 100 metros de altura, porque estão na mesma curva de nível. Tem cota altimétrica idêntica. Ok? Faz sentido mesmo, eu tinha interpretado de outra forma. Não, entendi. E a letra E fala que a partir do conjunto de curva de nível pode-se obter um perfil topográfico. Verdade. Se eu tenho essa curva de nível aqui, eu consigo chegar no perfil, o que está lá em cima. A gente consegue ajustar isso aí. Então, ok, pessoal? Essa primeira resolução aqui. Ok. Vamos para o próximo, então. Para vocês lerem rapidinho, a gente volta a fazer.
Então, vamos lá. O 3, tá definido como 3 aqui, basicamente, nem tudo a gente já viu, mas a gente consegue definir ou resolver baseado nos nossos conceitos iniciais que nós já temos. Então, número 1, o que ela fala? Curva de nível são linhas isométricas, isto é, linhas que unem pontos de mesma altitude, representadas numa carta ou mapa. Bom, aqui é verdadeiro ou falso? Primeiro, ele está perguntando quais alternativas são corretas, né? Então, o que ele fala que a linha isométrica? O que é isométrica? Iso é igual. Então, métricas, então, tem a mesma medida. Então, curva de nível são linhas que têm a mesma medida. Então, são linhas isométricas. Isto é, linhas que unem pontos de mesma altitude representada numa carta ou no mapa. Então, essa alternativa está correta. Então, quando a gente vem, nós vimos as opções de alternativa. Se vocês analisarem, a minha resposta tem que ter a alternativa 1, que é o nosso principal conceito. Ou seja, curva de nível são linhas isométricas que têm a mesma medida e que apresentam pontos que apresentam a mesma altura. Ok? Então, nas alternativas que vocês têm aqui embaixo, de cara, vocês poderiam eliminar a letra E. Eliminaria também A, B e C. Por quê? Nenhuma delas, tem a 1 como opção correta. Nós acabamos de ver pelo nosso conceito que nós estudamos que ela tem que ser uma das nossas respostas. Ok? Então, a gente já vem aqui, já consegue eliminar. Então, nossa opção de marcação de resposta tem que ser a letra A ou a letra D de dado. Ou seja, nós temos 50% de chance agora de dar um chute mais coerente. Ok? Vamos lá, então. Continuando. Número 2. O que ele fala? A escala numérica fornece a relação entre os comprimentos de uma linha no mapa e o correspondente comprimento no terreno em forma de fração, tendo unidade para o numerador. Então, esta alternativa 2, ela é incorreta. Por quê? Se vocês se recordam, eu consigo criar um negócio. Aqui. O que é a definição da fórmula da escala? Escala é igual a uma distância, a um valor 1 sobre um parâmetro, vamos supor, 1 sobre 100. Ou escala que vocês estão acostumados a trabalhar, 1 para 50. Então, quando a gente trabalha com a escala 1 sobre 100, 1 para 50, o que eu estou falando? Que uma unidade no mapa corresponde a 100 unidades no real, ou uma unidade no real, no mapa corresponde a 50 unidades no real. De forma matemática, a fórmula basicamente é: escala é igual a D minúsculo sobre D maiúsculo. Distância sobre distância real. O que acontece? Quando eu pego um valor de distância que está no numerador e divido por outro valor no denominador, o que está acontecendo com a escala? Esse parâmetro aqui, 1 para 100 ou 1 para 50. Ele não tem unidade, ele é dimensional. Então, eu posso falar que meu desenho no projeto arquitetônico da minha casa, que 1 metro corresponde, ou uma unidade que eu medi no mapa corresponde a 100 unidades. Se eu estiver trabalhando com metros, é que se eu medir 1 metro lá, vai ser 100 metros no real.
Ou se eu estou trabalhando com centímetros, quer dizer que 1 centímetro que eu medi equivale, na verdade, a 100 centímetros. Então, quando eu trabalho com escala, escala é um valor que adimensional, não tem unidade. Ele está falando que é uma fração que tem unidade. Então, ele está indo contra os princípios que vocês conhecem. Então, escala é um valor que sem unidade, adimensional. Okay? Dessa forma, esse número 2 é falso. Isso aqui para mim é falso. Essa alternativa aqui é falsa. Se ela é falsa, se eu analiso as alternativas, eu já elimino o que agora? A letra A. Porque na letra A está falando que a 2 é verdadeiro. Acabamos de comprovar aqui que não é. Então, a minha resposta correta é o quê? É a letra D. Minha alternativa vai ser, o que é correto nessas afirmações? 1 e 3. Ok? Bom, o que a 3 fala? Que as projeções imutáveis baseiam-se na projeção de paralelos meridianos em um cilindro, envolvendo posteriormente planificado. Esse é um conceito que vocês nem em momento algum viram. É uma questão bem atípica, mais para a cartografia. Mas ela é uma questão verdadeira, basicamente por eliminação, como nós vimos aqui agora. Se vocês fizerem a 4, que é jogar na forma de escala aqui em cima, vocês vão ver que também vai dar errado. Vai ser, na verdade, acho que 1.660 quilômetros, se eu não estou enganado. E assim, o que a gente fez? Basicamente, com o único conceito curva de nível, que é a primeira alternativa, vocês mataram, eliminaram, resolveram nossa grande dificuldade, nosso problema. E baseado num conceito que vocês já têm, a grande maioria de vocês, pelas disciplinas que vocês falam assim, de desenho, que é o conceito de escala, vocês eliminaram todas as alternativas que nós tínhamos. Ou seja, qual que é a minha ideia quando eu coloquei essa questão? Foi mostrar para vocês que nem tudo precisa de ter todo o conhecimento, ter todos os conceitos. Às vezes a gente precisa ter uma pequena parte, um pequeno conhecimento. Através desse pequeno conhecimento que a gente tem, a gente consegue resolver vários problemas de projeto na vida, tanto profissional, também às vezes em casos pessoais também. Só para a gente ajustar basicamente, ok? Então, a alternativa aqui, só para reafirmar, a letra D, 1 e 3 está correta. Passando para a próxima, então. Dá novamente 30 segundos para vocês lerem e a gente volta, então, a discutir a próxima. Desculpa, eu nem perguntei. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Só para... Se tiver, pode comentar aí que a gente volta, tá? Então, vou deixar na próxima para vocês pensarem. Então, vamos ler aqui, então. Aqui é basicamente a mesma ideia que nós fizemos no anterior. Então, a gente vai fazer por eliminação, porque, novamente, nem todos os conceitos está consolidado por vocês. Então, a gente vai ir fazendo pelo que nós conhecemos, que nós já vimos até então. Ok? Então, aqui ele pergunta para nós, foram dadas 5 alternativas, 1, 2, 3, 4 e 5. Pergunta qual desses itens está correto. Okay? Seria A.
Letra 1, 2, 3. Vamos ver aqui. E assim, eu acho que a 1 e a 3 estão corretas. Uhum. Mas não sei. Então, vamos lá, então. A gente vai dar uma lida e verificar aqui. Bom, a letra A, número 1, fala o seguinte. Então, o que você falou seria 1, 2 e 3, né? Seria a letra A. Então, 1. Cartografia é a arte de representação gráfica da superfície da Terra em parte no seu todo, de acordo com a sua escala. Bom, então aqui um conceito na teoria a gente não viu, né? É um bem específico de um curso, que é o curso de cartografia. A gente não viu nada relativo a isso, então. Vamos deixar em stand-by. Esperando um pouquinho a gente ver as próximas alternativas. 2. A representação de uma superfície esférica num plano, a exemplo de um mapa, traz forçosamente deformações que podem ser de distâncias, de áreas e de ângulos. Bom, aqui dá para a gente responder também, mas não está tão claro ainda somente com os nossos conceitos. Os mapas de grandes, as deformações são muito sensíveis, enquanto que nas cartas de pequenas escalas, as deformações se tornam cada vez menos importantes. Dá para a gente responder também, a gente vai ver agora como a gente vai fazer basicamente através do conceito de escala. A4. As curvas de nível são linhas imaginárias que ligam pontos situados na superfície da Terra a igual altitude. Essa acho que é a que a gente tem mais certeza que a gente consegue responder, que é o conceito de curva de nível, né? Vamos só terminar de ler aqui a 5 que a gente vem fazendo, então. A 5, em toda elevação, as costas das curvas de nível diminuem, aqui as cotas, né? As curvas de nível diminuem da periferia para o centro, segundo uma proporção constante. Também essa dá para a gente resolver. Então, vamos pegar a 5. O que ela está falando? Que em toda elevação, as curvas de nível diminuem da periferia para o centro. Então, é só pegar aqui, ó, esse exemplo de uma elevação. O que está acontecendo com essa curva de nível? De acordo com eu estou saindo da periferia e indo para o centro, ela está aumentando, não é isso? E ele está falando o inverso aqui, ó. Ele está falando que as curvas de nível diminuem da periferia para o centro quando representa o quê? Uma elevação. Então, na verdade, o conceito que ele falou, ele seria um conceito aqui, ó, seria um conceito de depressão. Isso aqui, em vez de elevação fosse depressão, estaria correto. Mas não é o que está escrito. O que está escrito é elevação. A elevação é o contrário. De acordo que eu estou indo da periferia para o centro, as curvas de nível estão aumentando de forma constante. Okay? Baseado nisso, esse primeiro conceito que é claro para nós, tudo que tiver 5 não é nossa resposta. Ok? A gente acabou de ver que 5 é falso. Então, baseado a E, eu cancelo. A D também nós vamos cancelar. Porque o que tem 5, a gente não tem discussão. A elevação eu tenho da periferia para o centro, valores aumentando de forma constante para a minha situação. Oi? Deu uma interferência, alguém falou? Então, vamos prosseguir, então. Então, esse aqui está falso. 4. O que está falando na 4? As curvas de nível são linhas imaginárias que ligam pontos situados na superfície da Terra a igual altitude.
A4 é verdadeiro. O que é o conceito de curva de nível? São linhas imaginárias que vão ligar pontos que estão na Terra que tem a mesma altura. A superfície terrestre tem a mesma altura. Então, tudo que tem em 4 é verdadeiro. Então, essa daqui, ó, A4, para nós, é verdadeiro. Então, vou colocar um verde nela aqui. Verdadeiro. Se é verdadeiro, quando a gente volta para a análise das nossas alternativas, nós sabemos que a letra A não pode acontecer, porque ela não tem alternativa 4. Então, cancela a letra A. Volta a ter, então, a mesma situação do anterior. Tem uns 50% de chance agora de fazer um chute, algo se a gente quisesse em relação a isso. Ok? Bom, se vocês analisarem B e C, A2 ele está afirmando que é correta. Não precisarem nem analisar ela com clareza. Então, A2 está correto. Então, a gente vai ficar, temos que analisar a alternativa 3 e a alternativa 1. O que está falando, então, a alternativa 3? Ele fala que nos mapas de grandes escalas, as deformações são muito sensíveis, enquanto nas cartas de pequenas escalas, as deformações se tornam cada vez menos importantes. Aqui é o contrário. O que é o contrário aqui? Quando eu tenho escala como sendo o valor 1 para 100 ou 1 para 5. Quando a gente trabalha no mapa, a nossa escala é 1 para 20 mil, 1 para 50 mil. Então, o que eu tenho basicamente? Quanto maior for a minha escala, as minhas informações são muito sensíveis. É verdadeiro isso. Por quê? Quando eu pego o valor 1, divido 1 para 100, vou ter um valor aqui de escala sendo igual a 0,01. Eu pego o valor 1 e divido para escala 1 para 1000. Mais fácil entender. Isso aqui vai ser igual a 0,0001. Então, esse valor aqui, ó, ele é maior do que o que está na direita. Ou seja, quanto maior é a minha escala, maior vai ser a deformação, são mais sensíveis. Como assim? Imagine vocês fazendo um desenho de uma planta arquitetônica. A escala, geralmente, vocês trabalham a escala o quê? 1 para 100 e 1 para 50. Se você fazer uma distorção lá no seu desenho de 20 centímetros ou de 1 metro, vocês vão sentir. Vocês vão ver que essa parede lá vai sair distorcida, vai sair fora do prumo. Agora, se você pega o mapa do Brasil e lá está uma distorção de 1 metro, não vai fazer diferença para nós, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não vou conseguir identificar isso a olho nu. Ou seja, quanto menor for a escala, menos sensível vai ser, menos importante vai ser para mim a questão de deformação. Ok? Então, dessa forma, a alternativa correta que a gente deve marcar é a número 2. Desculpa, a letra B, onde eu tenho como certo a alternativa 2, 3 e 4. Então, mais uma vez, essa questão, igual a outra, nem tudo nós sabíamos, ou vocês conheciam.
Alguns conceitos foram primordiais para nós conseguirmos obter, então, a ideia, chegar à nossa análise e efetuar a conclusão dos exercícios. Ok? Então, é só mais uma dica para vocês, mais um exercício que vai acontecer muito na vida de vocês, essa questão de ter alguns exercícios, algumas situações que vocês precisam conhecer pouca coisa para conseguir solucionar. Ok? O próximo, então, a gente também já ir finalizando essa parte de curva de nível. Você consegue visualizar? Está visualizando? Está muito pequeno? Vou deixar vocês lerem um minutinho, a gente já volta a fazer. Então, vamos lá, então, fazer aqui esse próximo aqui. Então, é o seguinte. Há várias maneiras de se fazer a representação gráfica do relevo terrestre. A ilustração representa uma delas, da qual podemos afirmar, assinar as afirmativas verdadeiras e falsas. Então, a primeira, é verdadeiro ou falso? Fala o seguinte, a representação gráfica da ilustração representa o relevo em forma de rachuras. Então, essa aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, as rachuras são linhas, basicamente, que representa para nós, então, esse meu relevo. Então, aqui são rachuras de linhas que foram construídas, que representa para a gente, então, ilustra esse relevo da forma como está sendo representada aí. A segunda, entre as duas montanhas representadas, existe um vale profundamente encaixado, situado a 490 metros de altitude. Primeiramente, é identificar realmente que nós temos duas montanhas aqui. Se vocês analisarem a parte de cima, vocês têm uma montanha de baixo também. Por que a gente sabe isso? Nós temos curvas na periferia de menor valor, de acordo com que eu vou indo por centro e aumento, igual está aí na imagem mostrada para vocês, eu tenho o quê? Um morro, uma elevação. É o que está acontecendo aqui. Ó. Aqui eu estou saindo na curva de nível de 500, os planos são constantes a cada 50 metros, ó, nós estamos vendo que essa equidistância vai variando, depende muito da área que eu vou levantar, do nível de detalhamento que a gente quer. Então aqui quem fez o levantamento definiu a cada 50 metros como ideal para ele. Nós temos então saindo de 500, 550, chegando então até uma curva de 800 metros. Então saí de menor valor e cheguei no outro de maior valor. Dessa forma nós temos o que novamente? Um morro, uma elevação, uma montanha. E do lado de baixo a mesma coisa. Saí de uma de 490 e cheguei numa de 800. Então, realmente eu tenho duas montanhas. Existe um vale encaixado entre eles? Sim. Por quê? Entre as duas montanhas, ó, a gente for construir como se fosse isso aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Seria. Então, aqui é como se tivesse essa situação aqui. Eu tenho uma montanha aqui, que sai da cota de 500 e chegando até 800. Depois eu tenho uma parte reta, um vale, que seria essa parte aqui, ó. Está sendo mostrado para vocês nessa linha SONR. Volto a subir, faço uma outra montanha. Então, vocês têm basicamente
uma montanha aqui em cima, à esquerda, um vale no meio e outra montanha à direita, ok? Então, dessa forma, a outra alternativa também é verdadeira. A terceira, ela fala o seguinte: a equidistância entre as curvas de nível é de 310 metros? Não, isso é falso. Qual que é a equidistância que nós acabamos de falar aqui agora? Ela está variando a cada 50 metros. Sai de 500, depois 550, 600, 650 de forma sucessiva. Então, isso aqui é falso. A próxima. As vertentes das montanhas assinaladas com a letra A são mais íngremes que as vertentes assinaladas com a letra B. Bom, letra A, ó, são esses pontos aqui, ó. São essas linhas. E a letra B são essas aqui, ó. Entre os dois morros, onde tem letra A, as linhas estão o quê? Mais espaçadas. Se elas estão mais espaçadas, basicamente eu tenho o quê? Uma região mais plana, menos íngreme. Ao contrário, no ponto B, tenho linhas mais próximas, ó. Chego em alguns pontos, parece que elas vão até subir uma em cima da outra. Dessa forma, a gente vai ter o terreno o quê? Mais inclinado. Ou seja, o que ele está falando aqui é o contrário. Está falando que onde tem letra A, são os locais mais íngremes. Falso. Onde tem letra A, são os locais mais planos. Então, isso aqui também, para nós, é falso. E a última alternativa fala justamente que as partes mais altas das duas elevações estão situadas do anterior. E, ó, se vocês recordarem, a pegadinha que você até comentou, nós tínhamos o quê? A gente estava afirmando, na verdade não é, um pouquinho acima. Sempre vai acontecer isso, a não ser que ele indica por um ponto. Então aqui é a mesma coisa. Na verdade, as partes mais altas das elevações não são 800 metros, estão acima de 800. É o que está falando aqui. Então isso aqui também é verdadeiro. Então ficaria verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Ok, pessoal? Então a próxima que a gente vai discutir, para vocês pensarem rapidamente, ele faz uma representação de 3 curvas de nível e quer que a gente numere o perfil que está à direita de acordo com essa nomenclatura, 1, 2 ou 3. Então, baseado nisso, como vocês marcariam as alternativas? Vou tentar dar um zoom que vai ficar melhor. Então, vamos lá. Bom, então, essas imagens que estão à esquerda, nossa curva de nível, elas vão ter algum perfil que está à direita correspondente a elas, ok? A mais fácil nós visualizarmos de cara é essa que está no meio, ó. Essa daqui, ó, está indicado como 2, ela é mais simples. Por quê? Aqui eu tenho um único morro, uma única elevação. Sai de uma cota ou curva de nível de menor valor na extremidade e cheguei em curva de nível de maior valor no centro. Sai 100, 200, 300, 400. Cheguei até 600. Então, essa curva de nível aqui, ó, esse perfil, corresponde
essa curva de nível aqui, ó. Então, 2 realmente é 2. Agora, essa de baixo aqui, ó, desculpa, a primeira, que é essa daqui, ela vai corresponder a qual? Essa daqui corresponde a uma depressão, que seria essa daqui. Por quê? Ela é o inverso da 2. Ó. Eu estou saindo de valores de menor valor no centro e indo para valores de maior valor na extremidade. Então, eu vou ter um buraco ou uma depressão. Já a próxima é o que sobrou. Aqui vocês têm basicamente do lado esquerdo um morro, depois um vale, uma depressãozinha, e depois um outro morro. Tem cotas saindo de 100, chegando até 600. 100, 200, 300, 400. Então tem um morro desse lado, do lado de cá a mesma coisa. Então a alternativa correta vai ser basicamente só vou voltar aqui. Fazendo papel aqui. Essa daqui corresponde a essa. Essa daqui vai corresponder a essa aqui embaixo. E essa daqui vai corresponder a essa outra aqui. Então, nós vamos ter 3, 2, 1. Então, a alternativa correta é a letra D. 3, 2, 1. Ok, pessoal? Então, olha só. A minha ideia era até dar continuidade. Oi? Ok. Então, olha só. A minha ideia era até dar continuidade nessa parte de desnível, declividade. Quero mostrar a parte de cálculo. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar agora um exemplo, um exercício que eu vou colocar para vocês lá no portal. Eu vou até mandar pelo WhatsApp aqui a pouco para vocês fazerem. É o que a gente já fez, já que é a construção de um perfil a partir de uma curva de nível. Que aí vocês vão conseguir praticar, que seria isso aqui, ó. Seria a nossa questão 6, que é sair da curva de nível e construir o perfil. Não é isso? Então, só para iniciar para vocês, o que vocês vão fazer, na verdade? Vocês vão construir um perfil do terreno. Então, esse perfil desse terreno, talvez ele vai ter uma configuração algo assim, não sei. De uma elevação. Por que eu sei que é isso? Bom, primeira coisa que nós temos é identificar esses pontos. Vocês estão conseguindo visualizar a imagem direito? Deixa eu aumentar o zoom dela aqui. Vocês, tem somente as curvas mestres com os valores indicados. Vocês conseguiram visualizar? As curvas mestres, nesse caso, são as que estão mais escuras. Então, vocês vão ter a curva de 600 e a de 650. Qual que é a equidistância ou a distância constante desses planos que a gente vai fazer? Você sabe me falar? Eu não sei. Distância? Quanto? Isso. Essa equidistância aqui, ó. A distância desses planos paralelos aqui. Então, qual que é a ideia? Quanto? 10. Deixa eu verificar aqui agora, acho que é esse mesmo. Então, olha só, a ideia é sair do perfil, desculpe, sair da curva de nível. Mas eu não entendi, porque a gente não tem todas as informações. Então, como que, baseado em quê? Tipo...
Na verdade, vocês têm todas as informações agora. Vou mostrar para vocês aqui agora. Por que eu tenho todas as informações? Quais informações a gente precisa? Quer saber quais são os valores dessas curvas de Newton aqui, não é isso? Intermediárias? Sim. Então, quais são os valores dela? O colega de vocês já acabou de falar. É 10 em 10 metros. Por que eu sei disso? Porque eu tenho curvas de 600 e estou chegando até 650. Então, eu vou ter curvas intermediárias aqui com valores idênticos. Então, aqui eu tenho 600, a próxima vai ser 610, 620, 30, 40, 650. Então, essas minhas curvas estão espaçadas com planos constantes a cada 10 metros. É o que o colega de vocês citaram. Então, até aqui eu tenho 650. Para a direita, o que está acontecendo para a direita? Estou diminuindo. 650, 640, 630, 620, 610, 600. Então, quando a gente pega uma carta uma topográfica ou curva de nível, a gente não vai ter realmente todos os valores representados. Por que a gente não vai ter? Pela situação aqui. Imagina você colocando valor esse trecho B aqui, da imagem de vocês. Fica conseguir visualizar. Então, nessa parte de cima, vocês nem têm valores representados, mas vocês conseguem, depois com o lápis, vir acompanhando as curvas de nível aqui, definir qual que é o valor da curva que você quer em determinado ponto ali. Aqui a ideia é a mesma. Eu não preciso ter todas as curvas de nível sendo representadas. Eu preciso ter simplesmente as curvas mestres, que vão estar separadas com uma distância constante de 5 curvas entre elas. Ok? Então, como que vocês vão fazer aqui? Vocês já identificaram para mim os planos, que são a cada 10 metros. Qual que seria o próximo passo aqui agora, então? Passar um plano horizontal que já contenha todas as curvas de nível. Eu já até passei isso para vocês, já passei o plano AB. Mas se não tivesse o plano AB, se vocês quisessem fazer, vocês iriam definir uma linha horizontal passando aqui. Ó. Por que ela não pode ser lá em cima, igual eu acabei de fazer agora? Porque se eu passar ela lá em cima, ela não está pegando a curva de nível de 640 nem a de 650. Então, eu obrigatoriamente tenho que passar onde? Numa altura que pega todas as curvas de nível. Poderia ser qualquer uma desses pontos aqui, ó, onde eu deixei vermelho agora, onde está o ponto AB. Desde que passem todas as minhas curvas de nível. Passou, vou fazer uma linha horizontal aqui embaixo. Começar a descer então as linhas verticais. Ó. Aonde encontrar plano AB com as curvas de nível, vocês descem uma linha vertical. Vocês descem um pontilhado. Ok? Aí vocês vão colocar o seu primeiro ponto aqui. Pode chamar de qualquer ponto, se vocês quiserem. Vai fazer isso para o próximo. E vai marcar esse ponto aqui, representar ele na linha horizontal aqui embaixo. Ok? Vai fazer isso para todos. Para chegar em qual objetivo? Nesse nosso objetivo aqui, ó. E fazendo as linhas interligando. Ok? Então, vocês vão sair do perfil, desculpe, da curva de nível e vai construir o perfil. Ok, pessoal? Ok. Então, eu vou... Sinceramente, puxar para cima ou pode ser para baixo também, igual você está fazendo aí? Tanto faz. A ideia é que vocês vão pegar essa imagem que eu vou mandar para vocês, recortar ela, pôr num papel e puxar as linhas, fazer o perfil ou embaixo ou em cima. Eles têm que estar na mesma folha, que é para manter sempre a mesma escala, para não buscar manter essa mesma escala. Ok? Ok. Então, nós já estamos dando 8h45. Vou finalizar a aula por hoje, porque já está bem carregado de informação para vocês, está bem maçante. Aí eu vou postar, então, esse exercício, esses exemplos. Vocês fazem e vai discutindo, pode mandar via WhatsApp mesmo privado, vocês têm meu número lá.
ou via e-mail, que eu vou corrigindo e mostro para vocês onde vocês estão errando, onde estão acertando. Ok? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Então, vou postar isso lá agora, então, vocês podem ir discutindo comigo e fazendo agora mesmo, já batendo bola agora, ou depois, posteriormente, ok? E na próxima semana, no mesmo horário, a gente mantém às 19 horas, quando dá continuidade, então, no nosso conteúdo.